Está na CLT e na Constituição Federal, com reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, que o sindicato pode representar os membros de sua categoria em ações coletivas na Justiça Trabalhista. Quando se constata que uma determinada empresa não está cumprindo a legislação trabalhista em relação a um determinado direito, e isso ocorre para uma coletividade, ou seja, para um grupo de trabalhadores e não individualmente, o sindicato pode, com base na Constituição Federal, com base no artigo 8º da Constituição Federal, ele pode entrar diretamente com a ação, evitando que o trabalhador tenha que entrar individualmente. Caso o trabalhador não deseje fazer parte da ação coletiva, ele pode manifestar seu interesse e ser retirado, ingressando ou não com uma ação individual. As ações coletivas possuem diversas vantagens. Ela evita que muitas ações sejam ajuizadas, diminui o congestionamento da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho recebe uma quantidade imensa de ações diariamente, mensalmente, anualmente, e por mais que se aparelhe o Poder Judiciário, por mais que se nomeiem novos juízes, servidores, por mais que a informática nos ajude, não há condições de se responder a um volume tão grande de ações. É preciso, então, se pensar em soluções extrajudiciais, que seria a negociação direta entre as partes, como solução de conflitos, e também a ação coletiva. Então, por isso, a importância da ação coletiva é uma ação que pode resolver, através de uma sentença, o que seria resolvido através de muitas sentenças. No Brasil não existe nem estabilidade no emprego e nem garantia de emprego, a não ser em situações excepcionais, como é o caso da gestante, do empregado que retorna do acidente de trabalho, dirigente sindical, são situações excepcionais. Normalmente o empregado pode ser dispensado sem justa causa, de forma imotivada, sem que o empregador tenha que dizer qual razão, qual motivo. Isso expõe o trabalhador à possibilidade da perda do emprego e esse é um elemento que dificulta o exercício do direito de ação individual. Então é muito importante o papel do sindicato na via judicial, quando ele substitui os trabalhadores e ingressa com essas ações. Entre as ações desse tipo, há alguns casos mais frequentes. As mais comuns, as mais frequentes, são relacionadas ao pagamento do adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Inclusive, há previsão específica na própria CLT em relação a isso. Também há ações postulando os reajustes coletivos ou cumprimento de convenções coletivas, quando algumas empresas não cumprem. Essas ações seguem a tramitação regular de um processo trabalhista, mas devem receber maior atenção e cuidado na fase de instrução do processo. Em linhas gerais, o processo trabalhista, ou seja, a petição inicial, a tentativa de conciliação em audiência, a defesa em audiência. A instrução do processo geralmente é documental. Quando há pedido de adicional de insalubridade e de periculosidade, a prova pericial técnica é muito importante. Então, a instrução do processo ela tem que ser feita com muito cuidado, porque quando há uma coletividade, a instrução do processo tem que esclarecer as situações relativas a todos os grupos de trabalhadores, não é? Às vezes até de forma individualizada, nas ações movidas pelos sindicatos, para evitar que o juiz, na hora de sentenciar, não tenha elementos para decidir, não é, em relação a determinados empregados ou grupos de empregados, situações distintas, né? Apesar dos benefícios, a quantidade de ações coletivas que ingressam na justiça por meio dos sindicatos ainda é baixa. Infelizmente, nós temos visto que são poucos sindicatos que utilizam a ação coletiva. Eu espero aqui poder, inclusive, colaborar no sentido de conclamar os sindicatos que utilizem, claro que de forma responsável. Não vamos propor ações de forma irresponsável, sem analisar previamente, sem tentar, através da negociação coletiva, através enfim, de um diálogo com a empresa, a solução do problema.